Eu acho que eu conheço a maioria dos irmãos, né? Pelo menos a maioria me conhece. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos, para juntos nós podermos cultuar e estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu quero também agradecer ao pastor Éder por ter se referido a gente como amigos, de fato somos amigos há muitos anos, e agradecer pelo convite. Ele sabe que eu estou realmente afônico, com a garganta muito ruim, e eu até me recusei, mas daí ele me lançou um desafio, eu tive que vir, né, irmão Marcos? Amém. Estamos aqui em nome de Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. E eu quero que os irmãos leiam comigo no capítulo 18, verso de número 35 até o 43. Lucas 18, 35 a 43. Amém? Estão claros? Amém. Então tá, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai. Pai querido, temos lido, Senhor, uma pequena porção da tua palavra. Meu Deus, que não seja eu trazendo a mensagem para os teus filhos, ó Pai, mas seja a mensagem que vem do teu trono da graça, em direção ao coração de cada um, Senhor, em direção da necessidade de cada um. Meu Deus, me capacita, Senhor, para falar com os teus filhos neste momento, Senhor Deus. Meu Deus, que possamos falar como se estivéssemos diante de uma grande multidão, porque o que mais importa é o teu Santo Espírito nesse lugar. Amém. Meu Deus, que a honra e a glória seja toda para ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A passagem que nós lemos aqui é uma passagem que fala de forma profunda ao nosso coração, dentro de uma análise bastante criteriosa que a gente pode fazer dessa passagem. É uma passagem extremamente conhecida, todo mundo conhece essa passagem como a passagem do cego de Jericó. Porém, é uma passagem que pode ser transportada para os dias de hoje e que nós possamos aplicá-la às nossas vidas, no mundo atual, e que possamos tirar dela um aprendizado importante para o nosso caminhar na presença de Deus. Eu vou ler novamente o texto aos poucos e vamos discutir esse texto aqui, tá? Eu gostaria que você participasse comigo. Eu não estou aqui pregando e você ouvindo. Eu quero que você participe e que a gente possa fazer um estudo dessa palavra juntos, tá? Então você pode interromper, pode perguntar, pode dar a sua opinião. Isso que importa, porque nós vamos fazer um estudo da palavra de Deus, tá certo? Bom, nós lemos lá assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando.
O que nós podemos tirar dessa primeira parte desse versículo aí? Que existia uma pessoa que estava fora da cidade. Veja bem, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó. Então significa que o cego de Jericó não estava dentro da cidade. Ele estava do lado de fora. E por que será que ele estava do lado de fora? Sabe por quê? Na época de Jesus, os deficientes físicos eram tratados com desdém. Os deficientes físicos, eles eram rejeitados, eles eram abandonados e rejeitados pela sociedade da época, inclusive pela própria família. Eles eram considerados um peso para a família, porque não produziam lucro nenhum para a família, só davam despesa. Então, normalmente, em uma cidade como Jericó, os deficientes ficavam do lado de fora. Por isso que a palavra é bastante clara. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho. Ele não estava dentro da cidade, junto de uma rua. Ele estava junto do caminho que levava à cidade de Jericó. E ele estava fazendo o quê? Estava mendigando. Na realidade, esse homem estava abandonado, estava rejeitado pela sociedade e pela família. E eu quero falar com você nesse momento, fazendo um paralelo. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você já se sentiu rejeitado, abandonado pela sorte, por família, por amigos? Quantas vezes quando você precisou de um apoio, de uma força de alguém, você teve a coisa contrária? Teve uma pessoa que às vezes poderia, que você esperava que pudesse te ajudar, te abençoar, te ignorou, te virou as costas. E você se sentiu marginalizado, como o cego de Jericó estava se sentindo naquele momento. Porque ele estava abandonado pela sociedade, pela família, do lado de fora da sociedade. Ele estava excluso. Às vezes, meu irmão, eu não sei qual é a sua vida, a maioria de vocês eu não conheço na profundidade, conheço superficialmente e vi aqui uma ou duas vezes. Mas às vezes a sua vida é uma vida que já fez com que você se sentisse marginalizado, à beira de um caminho, longe das pessoas que você queria bem. Eu não sei o que é que já aconteceu com você, eu não sei o que é que já fez você se sentir às vezes marginalizado e abandonado. Mas eu quero te dizer o seguinte, a palavra disse assim, ó, chegando ele perto de Jericó. O cego de Jericó estava naquela situação, mas veja bem o que a palavra diz. Jesus estava perto dele. Estava chegando perto, onde ele estava. E eu quero te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que é que tem te afligido, eu não sei qual a situação que você tem passado. Viu? Eu tenho passado por dificuldades porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Ok? Só que eu quero te dizer o seguinte, que a palavra de Deus também nos garante o quê? Que no mundo nós teremos aflições, porém ele também nos garante que nós teríamos vitória. Ou ele diz assim, mas tem de bom, porque ele venceu o mundo e nós também haveremos de vencer. Então eu não sei qual é a situação, irmão. Eu só quero te dizer, do jeito que Jesus estava perto daquele cego de Jericó, ele está perto de você. Às vezes ele está com a mão estendida para você, dizendo assim, filho meu, filha minha, não temas que sou contigo, aleluia. O grande problema, querido, é que na maioria das vezes nós não percebemos. Ele está do nosso lado com as mãos estendidas e dizendo, eis, eu sou contigo. E às vezes nós deixamos ele passar despercebido porque nós não estamos atentos à mensagem de Deus para a minha e para a sua vida. E veja bem, que Jesus se aproximava da cidade de Jericó e aquele cego começou a se perturbar. Aí a Bíblia diz assim, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Aí disseram para ele assim, esse barulho todo é porque Jesus, o Nazareno, está passando. Viu? Então vejam bem o que é que pode acontecer. Quando alguém falou para ele que era Jesus que estava passando, a mente dele, ele era cego, mas ele veio na mente dele que ele já ouviu falar desse Jesus. Ele já tinha ouvido alguém falar que Jesus estava realizando milagres e prodígios e que estava abençoando a vida das pessoas.
Então ele já havia gravado na sua mente que existia um Nazareno, existia um homem chamado Jesus Cristo, que poderia mudar o cativeiro que ele estava vivendo, que poderia quebrar as algemas que estavam mantendo ele preso naquela doença, naquela necessidade, naquele sofrimento. Viu? Então vejam bem, quando alguém falou para ele que Jesus estava se aproximando, ele lembrou-se, mas esse Jesus que eu já ouvi falar, realiza milagres e prodígios. Agora aqui vem uma parte importante da mensagem. Ele, escute o que eu vou lhe dizer, meu irmão, minha irmã, ele, mesmo sem ver, acreditou que esse Jesus poderia mudar a sua vida. Que esse Jesus poderia tirá-lo da escuridão e trazê-lo para a luz, porque ele praticou uma coisa que é uma palavrinha escrita com 2 letras. Ele praticou a sua fé. Ele colocou a sua fé em ação e quem sabe ele pensou assim, se um dia esse Jesus que eu estou ouvindo falar, um dia se aproximar de mim, quem sabe ele vai poder me curar dessa cegueira e eu vou poder voltar a ver e ter uma vida normal. Entendeu? E aí, ele simplesmente, ele colocou a sua fé em ação e o que é mais importante, sem conhecer, mas por ouvir falar. Quantas vezes nós estamos numa igreja, eu não sei se aqui todo mundo é evangélico ou se não é, mas quantas vezes nós estamos numa igreja, quantas vezes as pessoas falam de Cristo, você ouve a pregação, você ouve a mensagem de Deus, e quantas vezes você não pratica o que você ouve? Quantas vezes você ouve falar que Jesus liberta, salva, cura e faz tudo porque Ele é um Deus todo-poderoso e você entra por um ouvido e sai pelo outro porque você não coloca a sua fé em ação. Viu? Às vezes muitas pessoas não acreditam no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo, porque não conseguem enxergar a Deus. Mas o Deus que nós servimos, mesmo que nós não o venhamos a ver, nós acreditamos nele pela única palavra da fé, porque nós sabemos que ele realmente é um Deus todo-poderoso e ele realmente pode todas as coisas na nossa vida. Ele pode mudar a minha vida, ele pode mudar a sua, aleluia, como já tem mudado inúmeras vezes. Nós temos, está aqui o pastor Evan, que conhece muito bem, nós temos testemunho de vida, de problemas sérios na nossa vida, que Deus mudou o cativeiro, porque nós confiamos naquele que pode todas as coisas. E eu não sei se você está passando por dificuldade, mas se você estiver, porque você vive num mundo que jaz no maligno, e o maligno tenta sempre te alcançar, eu quero te dizer, se você colocar a sua fé em ação nessa noite, ele vai mudar a tua vida. Se você simplesmente crer. Você não precisa visualizar a figura de Jesus, mas pela fé você pode observar a figura dele ao seu lado, com as mãos estendidas, te dizendo, eis-me aqui, meu filho, não temas que sou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Exaltado é o Senhor. Alguém pode dizer assim, pastor, é fácil para você falar, você é pastor, você... Irmão, eu e você somos a mesma coisa na presença de Deus. Não tem o maior, o menor, o meio termo. Na presença de Deus nós somos todos iguais, somos servos. E como servos nós devemos agir. Está certo que muitos pastores por aí hoje, através da mídia e tudo mais, agem como estrelas, mas não é isso que Deus está pedindo deles. Pode ter certeza que um certo dia, no momento de Deus, Deus vai tratar com essas pessoas que estão se exaltando. Estão erradas, a exaltação deve ser para o nosso Deus, porque na presença de Deus, todos nós, não importa se rico, pobre, feio, bonito, preto ou branco, todos nós somos iguais. Viu? Então nós devemos simplesmente saber o seguinte, alguém pode perguntar assim para mim, pastor, para você é fácil falar, você preparou, tá? Irmãos, alguém pode dizer assim, mas como é que eu posso ter fé nesse Deus que você está falando? Está falando que eu devo exercitar a minha fé, como é que eu posso ter fé se eu confiava nesse Deus e de repente ele veio e deixou alguém da minha família, um ente querido, morrer e levou para uma outra instância e tirou, separou a gente através da morte? Alguém pode pensar dessa forma. E eu quero te dizer nessa noite, irmãos, até mesmo na morte Deus tem propósito na vida dos seus, viu? Até mesmo na morte Deus tem propósito, porque a própria palavra de Deus diz assim, preciosa
é, aos olhos de Deus, a morte dos seus santos. Aí alguém pode dizer, mas a pessoa que morreu não era santa. Queridos, nós estamos fazendo a nossa parte, pregando a palavra, ensinando que nós devemos nos render aos pés de Jesus. Agora, se a pessoa se recusa, aí é um tratamento especial. Agora, a palavra de Deus diz assim, que preciosa aos olhos de Deus é a morte dos seus santos. E nós devemos acreditar nisso por fé. Vai doer no coração? Vai. A separação vai ser doída? Vai. Mas Deus tem um propósito na morte daquele que Ele retirou. Às vezes a conversão da família, às vezes a aproximação daquele que está distante. Deus pode, através de um, que Ele vai levar para o seu aprisco, Ele pode trazer uma família e muitas pessoas através de um testemunho de vida que aquela pessoa deixou. Viu? Então nós devemos entender. Agora nós também devemos saber o seguinte, que o tempo de Deus é que determina todas as coisas e não o nosso. Às vezes nós queremos determinar dentro do nosso querer, dentro do nosso entender e recusamos. Não, mas esse Deus não pode existir, porque eu faço isso, eu faço aquilo e Ele não me responde. Acontece o seguinte, irmãos, dentro do tempo dele, Ele tem a resposta para a tua vida, Ele tem a solução para o teu problema, Ele tem a cura para a tua doença. E se Ele te recolher é porque Ele te quer bem e sabe que preciosa aos olhos dele é a morte sua também, se isso acontecer. Porque Ele sabe todas as coisas e Ele faz a diferença na vida daqueles que confiam nele. Viu? Muito bem, continuando na palavra que nós lemos. E diz assim a palavra de Deus. Então clamou dizendo... O cego de Jericó, quando Jesus estava passando por ele. E ele perguntou, quem é? E alguém disse, é Jesus o Nazareno que passa por aqui. Aí ele então gritou assim, então clamou dizendo. Irmãos, vejam bem, a palavra clamou. Ele não falou. Ele não cochichou. Ele clamou. O que é clamar? Clamar é buscar, é se subjugar, é implorar. Isso significa clamar. E ele diz a palavra de Deus assim, então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Vocês não imaginam o poder que tem essa palavra aqui que ele usou. Ele estava marginalizado, jogado na beira da estrada que levava a Jericó. Marginalizado pela sociedade e pela família, refutado pela sociedade e pela família. E de repente ele ouve falar que está passando por ali num burburinho aquele em quem ele acreditou sem ver. Aquele em quem um dia ele pensou, disse, meu Deus, se eu tiver a oportunidade de saber que Jesus está perto de mim, eu vou implorar a Ele que Ele se lembre que eu existo. E foi isso que ele fez. Quando ele ouviu alguém falar para ele, é Jesus, ele clamou e disse assim, Jesus, escute aí, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não poderia ter dito assim, irmãos, é Jesus que está passando. Jesus é filho de Maria. Ele já conhecia a história de Jesus, alguém já havia contado para ele, tanto que ele cria que Jesus poderia mudar a sua situação. Ele poderia ter dito assim, Jesus, filho de Maria, tem misericórdia de mim. Mas ele não disse isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus tinha duas naturezas, irmãos, quando ele esteve aqui. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. E o Jesus, filho de Maria, era aquele que possuía a natureza humana, que nada podia fazer. Mas Jesus, filho de Davi, significava dizer que ele estava se referindo ao Filho de Deus. Viu? Ele não falou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse Jesus, filho de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele sabia que o Filho de Deus é aquele que pode todas as coisas. É aquele que pode mudar. E a mesma coisa tem acontecido conosco, irmãos. Às vezes nós procuramos a solução dos nossos problemas distante de Deus. Quantas pessoas no mundo vai atrás de um cartomante, de um feiticeiro, do candomblé, de umbanda, disso, daquilo, daquele outro, porque ali existem promessas de solução. Só que cada vez mais ele se afunda. Às vezes existe uma solução passageira, enganosa, para engambelar o espírito daquele que foi em busca disso.
Mas ele não vai ter felicidade. A felicidade dele vai ser passageira. E depois, num certo tempo, ele vai descobrir que ele vai estar mais enterrado no lamaçal. Agora, se ele procurar o Jesus, filho de Davi, o filho do Deus vivo, que pode todas as coisas, você pode ter certeza, irmão, o teu problema vai ser solucionado na hora dele. Você vai ter a solução, você vai ter a vitória e você vai ser feliz de verdade. Porque a felicidade na presença de Deus é permanente. Verdade, Senhor. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não gritou: Jesus, filho do homem, filho da mulher, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que aquele filho do homem e da mulher era de natureza humana, e ele precisava de um Jesus de natureza divina. Por isso ele gritou, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Viu? Muito bem. Quando ele gritou, tem misericórdia de mim, ele fez uma coisa muito importante, que nós devemos praticar na nossa vida e nem sempre nós fazemos. Não é misericredo de mim, é misericórdia. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Vocês conhecem a origem dela? Ela é a junção de miséria com coração. Miséria e acorde, que juntando as duas forma a palavra misericórdia. A parte córdia é de acorde, que é de coração, e miséria é de miséria mesmo. Então quando alguém olha para Jesus, escute o que eu vou te dizer agora, e você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, escute, você está dizendo para Deus: Deus, põe o teu coração na minha miséria, no meu sofrimento, na minha tribulação, na minha falta disso, daquilo ou daquele outro. A palavra misericórdia significa o coração de Deus na tua miséria. E ele bradou dessa forma: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele disse: Jesus, coloca o teu coração nessa vida miserável que eu estou levando. Viu? E é isso que nós devemos fazer. Quantas vezes nós somos orgulhosos e não pedimos misericórdia para Deus? Quantas vezes nós tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças e quebramos a cara, e quando percebemos estamos pior do que estávamos, porque a gente não pede a Deus que tenha misericórdia da nossa vida. A gente tenta resolver da nossa própria forma. E nós temos que ser subjugados àquele que pode todas as coisas, aquele que abre porta onde não tem porta, aquele que arrebenta as algemas que te mantém firme numa dificuldade, aquele que muda teu cativeiro de sofrimento para felicidade. Amém. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu quero que você entenda que nós estamos fazendo um estudo aqui. E se você tiver alguma divergência do que eu estou falando, fale essa palavra, nós vamos ouvir a tua opinião, viu? Mas continuando, o que aconteceu a hora que ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? As pessoas que estavam ao redor dele: você tem, rapaz, sai para lá, você é doido? Você é doido? Essa multidão que está junto de Jesus nesse burburinho, ele por acaso vai se lembrar de dar atenção para um miserável como você? Um abandonado pela sociedade, pela família, um excluído que está aí sentado à beira do caminho, sem enxergar, sem nada? Você acha que Jesus vai te dar atenção? Irmãos, eu quero te dizer o seguinte: você às vezes pode estar pensando assim: quem sou eu? O pastor está falando para mim botar a minha fé em ação, para mim pedir misericórdia de Deus. Que eu vivo, não sei, irmão, se tem alguém que não é evangélico aqui, mas se tiver, eu acredito que essa palavra é para você também. Às vezes eu vivo tomando as minhas canjibrinas, às vezes eu vivo traindo minha esposa, às vezes eu vivo afrontando meu marido, às vezes eu vivo brigando, às vezes a minha vida é uma desgraça. Acha que Deus, que esse Jesus que o pastor está falando, vai ter misericórdia de mim? Vai, irmãos, vai. Eu te garanto isso pela palavra de Deus. Deus vai ouvir a tua súplica. Se você clamar a Ele dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou sofrendo, eu quero mudar o meu cativeiro. Aí é que está o X da questão. Primeiro, você já ouviu falar de Jesus. Olha a história do servo de Jericó. Você ouviu falar
Se você botar em prática a tua fé e acreditar que Ele pode mudar a tua vida, Ele vai mudar. Viu? Agora você tem que abrir a tua boca e se colocar à disposição dEle. Você tem que fazer o contato com Ele. Ele está à minha disposição e à sua o tempo todo. Quem é que tem que tomar a iniciativa? Quem tem que tomar a iniciativa? Nós. Precisamos de algo de Deus. Ele sabe o que eu preciso, mas você não abre a sua boca, não expressa, não se aproxima dele, não tem intimidade com ele. Como é que ele pode fazer alguma coisa por você se você é uma estátua na presença dele e não se manifesta para ele como servo que precisa dele? Por isso o servo de Jericó é um exemplo para a nossa vida, quando ele bradou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei qual é o teu problema, irmão, irmã. Você pode bradar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim nesse sentido. Mas eu estou bradando há 10 anos e não recebi. Amém? É no tempo de Deus. Seja paciente, seja perseverante no seu pedido e Deus vai te atender no momento certo. A palavra perseverança, quem já fez teologia conhece muito bem, né, Daniel? A palavra perseverança é uma palavra de origem grega. E na origem grega ela tem um nome que se chama upomoné, que tem um significado. Qual é o significado da palavra perseverança no grego, irmãos? Eu vou te explicar. A palavra perseverança significa, escute o que eu vou te dizer aí, ó, firmeza e resistência sob qualquer circunstância. Não é? Firmeza e resistência sob qualquer circunstância. Significa que você tem que procurar, buscar e ter firmeza em quem? Naquele que pode todas as coisas. Estar firme na promessa, estar firme na tua fé, estar firme na presença de Deus. E resistência ao diabo, que a palavra de Deus ensina assim: resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Você tem feito isso, meu irmão e minha irmã? Você tem resistido ao diabo na fé? Porque a vida é dura, o mundo jaz no maligno, está nos atingindo de forma terrível. A gente às vezes entrega os pontos, eu digo a gente porque eu me coloco nessa mesma situação que você. Às vezes eu me pego reclamando, murmurando, chorando, esperneando, porque não é fácil. Mas eu tenho que me lembrar, e você também tem que se lembrar, que nós devemos perseverar mesmo no momento difícil, mesmo na hora de sofrimento, mesmo na hora da dor, da angústia. Nós devemos nos lembrar que nós devemos ser firmes naquele que pode mudar nosso cativeiro e resistir ao diabo na fé, porque resistindo a ele na fé, ele fugirá de nós. Amém? Amém? Então é mais ou menos isso, meu irmão. E muito bem, então, continuando a história do servo de Jericó. Então Jesus parando, olha só, ele poderia continuar, era muita gente, era uma multidão ao redor dele. Ele ia dar ouvido, e as pessoas diziam para o servo: para, rapaz, ele não está nem aí com você não. Quantas vezes você fala: eu vou ir para a igreja dos evangélicos, eu vou me tornar um evangélico, se alguém não é evangélico aqui, e alguém diz para você: é doido, rapaz, sai dessa vida, vai ficar quadrado, né? Ficou maluco, crente, agora você sempre tomamos umas e outras juntas, fizemos uma bagunça, agora vai virar crente. Virar crente, porque ele pega aqui, pastor, virar crente é pegar isso daqui, pegar ele e virar para lá. Isso eu estou virando um crente. Agora eu não vou me virar crente, eu vou me transformar num verdadeiro servo de Deus. Significa que eu vou aprender a obedecer a palavra, andar nos caminhos do Senhor e vou colher os frutos da vitória. Eu vou ficar ali naquela vidinha chinfrim, por mais que pareça maravilhosa, mas está simplesmente na presença do inimigo de Deus. Eu posso levar uma vida difícil, mas na presença do meu Deus, que pode todas as coisas, se agrada da minha. Amém. Amém? É mais ou menos por aí, meus irmãos. Jesus, quando ouviu o servo de Jericó bradando, ele parou. Jesus para ouvir o rico, o bonito, o feio, o pobre, o aleijado. Não tem diferença, eu falei no início, nós somos todos iguais. Não é que o pastor está de gravatinha, listradinha, amarelinha, Jesus vai ouvir ele, não vai ouvir eu porque eu estou aqui na minha roupa. Nada, irmãos. Jesus para ouvir aquele que pede para ele com fé. Pastor, sim, aqui na palavra do Senhor fala assim, Miqueias 7,18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade
e esquece da rebelião do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Aí, ó, é exatamente isso. Entendeu? Não adianta, às vezes a pessoa dizer, eu agora vou ir para a igreja dos evangélicos. Imagina, Deus não depois dessa vida miserável que eu tive, irmãos, Deus passa uma borracha na tua vida. Deus tem usado pessoas que eram assassinos, que eram prostitutas. E às vezes a gente pergunta, mas como é que pode usar uma pessoa dessa? Pode, porque Deus passa uma borracha e a pessoa, quando aceita Jesus, ele nasce novamente para uma vida na presença de Deus. Às vezes nós não entendemos, mas é assim que Deus age, viu? E olha aqui, ó. Então Jesus, parando, mandou que viesse até ele. Irmãos, tem alguém que não é evangélico aqui? Todos são evangélicos? Amém. Melhor assim. Mas eu vou falar da mesma forma que eu tenho que falar. Jesus parou e mandou que o cego viesse até ele. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Vale para todos nós. Porque nós temos que fazer a nossa parte. É que nem a história de Lázaro, quando ele mandou tirar a pedra. Ele poderia mandar a pedra sair, mas ele mandou alguém tirar, porque nós temos que fazer a nossa parte. O cego estava lá e Jesus estava aqui no meio da multidão. Se ele queria realizar um milagre, ele poderia dizer de longe, ser curado, e o cego seria curado. Mas ele disse, não, venha até mim. Viu? Ele mandou com que ele viesse até nós, até ele. E ele está dizendo para mim e para você hoje também, eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei com ele. Às vezes nós somos crentes, irmãos. Nós somos servos de Deus, mas a nossa porta, a porta do nosso coração está fechada para Deus. Por mesquinharia nossa, porque nós não vamos com a cara daquele irmão da igreja, a gente, aquele irmão lá é não sei o quê, sabe, aquele parente nosso que nos fez mal, a gente não consegue perdoar, aquela pessoa que é uma pessoa que a gente não engole, a gente, sabe, deixa para lá. Só que desta forma Deus não pode entrar no teu coração. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato no teu coração. Agora, se o teu coração for um coração negro, contrito, como é que ele vai entrar e vai agir? Você tem que abrir as portas do coração com amor, com confiança, com fé, com perseverança, sabendo que se ele entrar, ele muda a tua vida, ele muda o teu cativeiro. Mas às vezes nós, como evangélicos, que estamos na igreja servindo a Deus, nós temos picuinha, nós temos problema na nossa casa com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós temos problema no nosso trabalho com o nosso patrão, com os nossos colegas de trabalho, nós temos problema na nossa escola com os nossos colegas de escola, e a gente, ao invés de pregar a palavra e falar do amor de Deus, a gente prefere acusar, esticar o dedo e fazer um monte de coisa que não agrada o coração de Deus. Porque para o homem que está simplesmente na carne é fácil apontar o dedo. Só que ele esquece, quando ele aponta um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para ele, porque nós somos cheios de falha, nós somos homens, nós somos carne, perfeito é Jesus Cristo, viu? Então nós temos que saber que ele está à porta e bate. Agora, para que eu abra o coração e ele entre no meu coração e habite na minha vida, eu tenho que ter um coração puro. Se eu não tenho pureza no coração, eu não consigo fazer com que Jesus entre. Por mais que eu esteja na igreja, cantando, orando, fazendo culto, não adianta. Porque no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, muitos estarão na frente dele dizendo, Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E ele vai dizer o quê? Isso, aparta-te de mim, porque não vos conheço. Então não adianta fazer com o coração fechado, irmãos. Em outras palavras, não adianta fazer com o coração fechado se você não se coloca verdadeiramente na presença de Deus. Não adianta. Ou você faz com fé e você aprende a perdoar para que seja perdoado, tenha pureza de alma, ou você está fazendo da forma errada, viu? Muito bem. E olha aqui agora. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, escute, para terminar aqui, o que ele disse para o cego de Jericó? Quando ele se aproximou, ele disse, o que queres que eu te faça? Hein?
Aquele homem bradou, foi proibido pelas pessoas que estavam ao seu redor de gritar, que disseram que Jesus não ia parar para falar com ele. Jesus parou, falou com ele e disse: o que queres que eu te faça? Olha que coisa importante nessa parte da mensagem para terminar. Jesus está falando com você nessa noite, comigo. O problema é que às vezes, irmão, nós não sabemos pedir. Viu? A palavra de Deus nos ensina que nós não sabemos pedir. Pedis, a palavra de Deus diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas o problema não é só esse. O problema é que nós, na vida, que esse mundo que nos coloca, que quer nos colocar na nossa frente, a gente vive num estresse maligno, num negócio que a gente não sabe nem pedir mesmo. E quando a gente pede, a gente não espera. E quando a gente espera no nosso tempo e não no tempo de Deus. É no deserto que Deus prova a tua fé, meu irmão e minha irmã. É quando você está passando por dificuldade que Ele está provando, que Ele está usando o termômetro da fé para saber se você vai permanecer na presença dEle, mesmo no momento de dor, de dificuldade. E não é fácil mesmo, não. Eu sou testemunha disso. Quantos problemas, quantas dores, eu costumo brincar sempre com a minha esposa. Eu estou vivendo a época do condor. É condor aqui, condor ali, condor em tudo quanto é lugar. E não é fácil. E às vezes eu me pego murmurando, a gente se pega murmurando, meu Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Nós devemos ser gratos a Ele, mesmo na dificuldade. Por isso a palavra dele nos ensina que por tudo dai graças. Mas a gente às vezes não põe isso em prática. Aí eu sou crente, eu sou pregador, eu sou pastor, há não sei quantos anos eu prego, eu falo, e às vezes eu abro a minha bocona para falar o que eu não devo, para reclamar, para murmurar, e isso afasta o Espírito Santo da minha presença. E eu não devo fazer isso. E você também não. Nós não podemos fazer isso, não é isso que ele está dizendo. Ele está perguntando aqui: está sofrendo, está cego, está passando por dificuldade, o que queres que eu te faça? Aí é que está. O que queres que eu te faça? Ele está perguntando para você hoje, para mim. Irmãos, aprenda a ter intimidade com Deus. Falar com Ele não é fácil. Nós somos humanos, nós somos carnais, nós somos fracos. E às vezes a nossa intimidade com Deus é muito pequenininha, por isso nós não recebemos. Eu sou testemunha cabal disso. É porque às vezes a gente não recebe porque a nossa fé, ela para em qualquer barreira, sabe? Numa palavra que a gente ouviu de alguém, numa briga no trânsito, numa buzinada, não sei o quê, você joga toda a bênção de Deus que está na sua vida, porque a gente extrapola. Por isso a palavra de Deus é clara: o mundo jaz no maligno. É o maligno que dirige esse mundo. E de todas as formas tem uma flecha aqui, uma seta ali, tentando te alcançar. E não é fácil ser fiel a Deus, viu? Só que eu quero te dizer uma coisa: Deus é fiel àqueles que lhe são fiéis. Se mesmo na dificuldade, na doença, Jesus, Deus é testemunha do que eu estou falando. Deus sabe do meu coração que eu sei que não é fácil. Eu sei, porque é duro você levantar com dor não sei aonde, dormir com dor no olho e não sei aqui. É um negócio sério. Mas Deus sabe todas as coisas. E nós temos que perseverar na presença dEle, porque Ele está perguntando: o que queres que eu te faça? Abra a tua boca, fala com Ele. Sabe, nas madrugadas, de noite, de dia, em qualquer horário, busca a presença dEle, se coloca na disposição do amor dEle, e Ele vai fazer. Sabe esperar nele. O duro é que nós somos homens, e homem não tem paciência, não sabe esperar. E é no amor dele que nós devemos permanecer esperando, porque ele tem bênção para mim e para você. E nós só vamos receber se nós provarmos a ele que nós somos servos fiéis. Viu? Muito bem. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: você quer ver? Quer enxergar? Quero. Então veja, Glória a Deus. A tua fé te salvou. Escute que coisa importante, para terminar. Que coisa importante, irmãos. O cego pediu para ver.
E ele, além de dar a visão, de dar a cura para o cego, ele deu algo muito mais importante. Ele deu para ele a salvação. Então, irmãos, a nossa salvação está condicionada à nossa forma de falar com Deus, de pedir para Deus, de reconhecer o senhorio de Deus. A nossa salvação está vindo de graça, porque é assim que Jesus veio a esse mundo. Ele veio para os perdidos, para dar salvação de graça. Mas às vezes nós perdemos o direito à salvação porque nós não sabemos nos conduzir bem na presença de Deus. E ele disse simplesmente assim para ele: enxerga agora, enxerga, a tua fé te salvou. Glória a Deus, amém. E aí diz assim: e logo ele viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Sabe o que significa essa última partezinha? Que quando você receber do Senhor, como tem recebido, abra a boca e dê testemunho. Pregue a palavra de Deus. Insta, fale de Deus em tempo e fora de tempo. Leve a palavra de Deus para o teu vizinho, aquele vizinho que às vezes você não suporta ver a cara dele porque é um bêbado, ou é uma prostituta, ou é alguém que você não suporta. É aí que você tem que fazer. Você recebeu, você tem que dar. Receba a palavra do Senhor e transmita. Leve, pratique o ide de Jesus até os confins da terra, a toda a criatura. Por mais que você ache que essa criatura não mereça, Jesus veio ao mundo para os perdidos. E cabe a você fazer a sua parte. Também para abençoar aqueles que ainda não tiveram a oportunidade que você teve de se prostrar na presença de Deus. Viu? Muito bem. Eu termino aqui, quero agradecer a oportunidade. Deixo ao seu critério, pastor Éder, de fazer o convite para mim, mas parece que todos são evangélicos, e deixo para o senhor estar orando. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Irmãos, o pastor Sérgio falou algo aqui muito forte. Você agradecer a Deus em qualquer circunstância. Né? Às vezes a gente prega, principalmente nós que pregamos, eu, pastor César, às vezes as pessoas olham pra gente e não imaginam o que está passando com a gente. Eu lembro muito bem quando a gente tinha carro novo, zero, a gente gostava